Vamos agora assistir a uma palestra que aconteceu na nossa igreja, na comunidade presbiteriana Chácara Primavera. E ela aconteceu no período das eleições do ano de 2012, ou seja, um período de escolha de governantes da nossa cidade. Vamos saber o que Deus espera de nós como seus servos, cristãos, cidadãos. Deus nos abençoe. Essa semana foi uma das semanas mais importantes da história recente do nosso país. Certamente você acompanhou os noticiários. E como está estampado no subtítulo da capa de uma revista de grande circulação, diz assim: a condenação dos mensaleiros lava a alma de todos os brasileiros vítimas dos corruptos. Não há dúvida de que foi uma grande conquista o que nós tivemos, o que aconteceu essa semana. E parte dessa conquista aconteceu exatamente pela pressão popular. Nos últimos anos, nos últimos meses, os cidadãos têm se mobilizado, têm denunciado, têm se levantado com manifestações contra a corrupção. E aqui nós temos um ponto bastante interessante. Quando nós pensamos em times de futebol, por exemplo, nós somos torcedores. Nós não podemos fazer nada além disso, torcer. Por exemplo, se o seu time está indo para a segunda divisão, você simplesmente não pode fazer nada, você só tem que torcer para que ele não vá. Se o seu time foi campeão da Libertadores, você não influenciou nisso, você torceu apenas. Aliás, eu sempre achei meio esquisito, quando o Corinthians ganha um título, algumas pessoas procurarem, né, e falarem: poxa, parabéns pela sua conquista. Mas como assim? A conquista não foi minha, eu só torço para esse time. Agora, olha que interessante. A situação é bem diferente da situação de um torcedor quando nós falamos de questões políticas. Porque na política, de fato, como cidadãos, nós podemos participar. E parece que boa parte do povo brasileiro está percebendo isso agora. Está começando a se dar conta disso. Você já se deu conta disso? Do quão importante, eu diria vital, que é a nossa participação política como cidadãos em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país? Mesmo que você não tenha se dado conta que as coisas acontecem assim, com a sua participação, será que você sabe exatamente o que fazer para participar dessa transformação na sua cidade, no seu país? Eu perguntasse para você, você sabe o que fazer? Deixa eu aprofundar um pouquinho mais essa pergunta. Será que, como discípulos de Jesus, há algo diferente que nós podemos fazer para influenciar positivamente nossa cidade? Será que há algo de útil que eu, como discípulo, posso fazer num nível que as outras pessoas que não são discípulos de Jesus não podem fazer? Será que existe? Sim, há. E é exatamente isso que eu desejo mostrar para você nos próximos minutos. Hoje será a nossa última reflexão da série Cristianismo e Cidadania. Nós estamos falando sobre os nossos ofícios, sobre as nossas funções como igreja. E nós vimos na primeira semana sobre o ofício sacerdotal da igreja. Nós aprendemos a importância da nossa intercessão pela cidade. Semana passada, com o pastor Ricardo, nós vimos também o ofício profético da igreja. Como instituição, como igreja,
independente do Estado, independente até mesmo da religião, nossa função é sempre estar alertando os nossos governantes quanto ao seu papel. Função profética da igreja. E hoje nós vamos tratar sobre o ofício, nós vamos fechar essa série falando sobre o ofício real da igreja. O texto de 1 Pedro 2,9, ele foi usado durante toda essa série. E ele nos dá já um pouquinho de luz a respeito desse assunto. Acompanhem comigo. Vocês, porém, são geração eleita. E aí Pedro diz assim, sacerdócio real. Atenção, real. E ele continua, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Você é isso para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também nos traz uma analogia que nos ajuda a entender esse ofício real da igreja. Ele diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo, guarde isso. E aí ele continua, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O que eu quero destacar aqui é essa afirmação. Somos embaixadores de Cristo. Essa ideia foi trabalhada um pouco na semana passada pelo pastor Ricardo. Quando ele estava mostrando o foco da nossa série, ele nos trouxe esse slide. E o terceiro ponto ali, os embaixadores, ele afirmou, são responsáveis por viver e defender os princípios do reino. Vamos entender o que nós estamos dizendo aqui. O conceito de embaixador do reino é exatamente o mesmo conceito que você tem de um embaixador nos dias atuais. O que ele é? No governo dos dias atuais, é aquele homem, aquela mulher, enfim, aquele que representa oficialmente um reino em uma terra distante. É por isso que existe o que nós chamamos das embaixadas. As ações do embaixador representam o reino dele, não necessariamente o local em que ele está inserido. Da mesma maneira, quando nós falamos das nossas ações nesse mundo, nós temos que nos lembrar que as nossas ações representam o reino, com letra maiúscula, o qual pertencemos. É nesse sentido que nós somos embaixadores de Cristo. Os nossos princípios, os nossos valores são de outro reino, mas nós estamos inseridos nesse reino. O que significa então esse termo, ofício real da igreja? O nosso tema de hoje significa que a igreja, os seus discípulos, cada um de nós somos promotores do reino de Deus. Nós temos uma missão, e a nossa missão é simples, é manifestar o reino de Deus na história. Simples, né? Manifestar o reino de Deus na cidade em que nós estamos inseridos. E aí aqui surge uma pergunta até óbvia. Ah, legal, vamos manifestar o reino de Deus. Então, ótimo, vamos sair para fazer isso. Mas como? A pergunta é, como que nós manifestamos o reino de Deus na nossa cidade? Então, é por isso que eu quero te convidar a me acompanhar num texto. É um texto da Bíblia que vai nos direcionar quanto a esse assunto, quanto a manifestarmos o reino de Deus em nossa cidade. E você vai perceber durante essa reflexão que as implicações pessoais e as implicações para a cidade, elas se misturam. Então, não pense que nós vamos gastar alguns minutos aqui falando da influência que devemos ter na cidade. Nós vamos falar das nossas vidas, porque nós estamos inseridos na cidade. A mensagem que eu vou mostrar para vocês é bastante conhecida na história. Foi uma mensagem mais conhecida de Jesus, intitulada A Mensagem do Sermão do Monte. E a parte que eu separei diz assim: vocês são o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são, Jesus continua, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca em um lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa mensagem de Jesus é tão importante, não apenas esse trecho, mas todo o sermão, que alguns estudiosos eles defendem que todo o ensino que nós temos dos apóstolos, em suas epístolas, em suas cartas, é apenas uma elaboração, são considerações, são comentários, são aplicações do que nós encontramos aqui no Sermão do Monte. E é curioso quando nós vemos essa afirmação de Jesus, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, porque isso nos mostra implicitamente a realidade no mundo. Existe uma mensagem aqui implícita. As afirmações de Jesus não apenas diz o que nós somos, mas implicitamente nos revela a realidade do mundo em que nós vivemos. E nos revela duas verdades. Nos revela que o mundo precisa de sal. Mas nos revela também que o mundo precisa de luz. E uma pergunta seguinte que você faria diante dessa constatação é: por que o mundo precisa de sal? Por que Jesus está afirmando que o mundo precisa de luz? E aí nós partimos em busca de respostas. E para partir em busca de respostas, uma pergunta é importante. Você sabe qual é a principal função do sal? Saberia me dizer? Eu já ouvi dois conceitos. Os dois são verdadeiros, um deles é o principal. No nosso contexto, nos tempos em que nós vivemos, na realidade que nós vivemos, inseridos aqui em Campinas, talvez a resposta mais óbvia seria, eu ouvi aí, dar sabor às coisas que nós comemos. Mas a principal função do sal é preservar. Alguém disse aí também. Por exemplo, em lugares onde não existe refrigerador, onde não existe energia elétrica, em tempos distantes ou ainda nos dias atuais, em alguns locais do mundo, nós vemos que o sal, ele age para impedir o que a gente chama, é um nome até feio, né, de putrefação. Ou seja, o processo de apodrecimento, de decomposição de uma matéria. O sal é como um antisséptico, ele vai agir ali nos germes, nas bactérias, impedindo que eles se alastrem de forma a decompor aquela matéria. Agora, entendam, não o que eu estou dizendo, entendam o que Jesus está nos dizendo aqui. Talvez isso seja surpreendente para você. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez ou refletindo sobre isso para valer pela primeira vez. Jesus está nos dizendo, vocês são o sal da terra. E se nós olharmos o texto original, há uma ênfase, como se falasse assim, vocês e somente vocês, e mais ninguém, são o sal da terra. O que isso significa? Significa que a terra precisa de você para não apodrecer. É por isso que nós somos como agentes do reino de Deus nesse mundo. É por isso que nós somos como embaixadores do reino de Deus. Ele nos colocou nessa função aqui na nossa cidade,
para impedir esse processo de apodrecimento, de decadência da nossa cidade, do nosso mundo. Curioso isso, né? A terra precisa de sal porque ela está perdida, porque ela está apodrecendo, ela está em decomposição ética, em decomposição moral. Olhe os problemas dos últimos meses e anos na nossa cidade e vê se isso não é uma verdade. Olhe o mensalão que nós mencionamos agora há pouco. O mundo está longe de Deus. O mundo está perdido em seus valores. E o que é pior, são valores que ele julga que são suficientes, que são importantes, mas tem levado, nós temos que admitir isso, cada dia mais homens e mulheres ao insucesso. Cada dia mais eu vejo pessoas infelizes. E o sal é você. E o sal sou eu. Mas Jesus, ele não para por aí. E ele faz talvez uma das afirmações mais espantosas, uma das afirmações mais extraordinárias, uma das declarações mais fantásticas a respeito dos seus discípulos, os discípulos de Jesus. Imagine essa cena. Jesus virando para aqueles homens considerados para aquela sociedade, e não seria diferente se fosse nos tempos atuais, homens simples, homens sem significância na sociedade. E Jesus, não é qualquer homem, Jesus, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o rei do universo, como nós cantamos, aquele que pode todas as coisas, aquele que se tornou carne como um de nós, por amor a nós, para se entregar por nós, simplesmente ele vira para esses homens e faz a seguinte afirmação: vocês são a luz do mundo. Jesus está neste momento, neste lugar, como ele fez naquele monte, virando para você que é discípulo de Jesus e dizendo: o negócio é com você. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. E aí eu faço a mesma pergunta: qual a principal função da luz, para a gente entender o que Jesus está querendo dizer? A principal função do sal nós já vimos que é preservar. Nós temos essa função no mundo. E a principal função da luz? É só você responder a pergunta: o que a luz realmente faz? É fácil a gente descobrir isso, quer ver? Feche seus olhos por alguns segundos. Feche seus olhos, imagine você em um quarto escuro. Você não está enxergando nada. Mas a sua mão está no interruptor de luz. Estique seu dedo, aperte o interruptor e abra seus olhos. Isso é luz. Isso é luz. A luz, ela dissipa as trevas. A luz nos faz enxergar. A luz interrompe uma situação de trevas, de escuridão. O oposto da luz é as trevas, são as trevas, é a escuridão. Isso me faz me lembrar meu pai. Quando eu era criança, sabe quando você está numa estrada principal e aí você está no interior do país e aí você sai assim por uma estrada secundária, às vezes de terra, às vezes até de asfalto mesmo, mas já é tarde da noite e você sabe que a probabilidade de você encontrar outro carro ou um ser humano é muito menor do que você encontrar uma vaca, um boi, um cavalo. Sabe esse tipo de estrada? À noite, imagine uma noite não muito clara, não de lua cheia.
E eu me lembro que meu pai dirigindo nessas estradas, ele tinha o hábito de às vezes, quando ele via que ele estava numa reta, quando ele via que estava em plena segurança, ele apagava todos os faróis e lanternas do carro. E aí a gente levava um susto, né? E eu, como bom filho, eu faço isso com a Gabi. Hoje ela não gosta quando eu faço isso, né? Mas é curioso, porque você leva um choque, você fala, é uma outra realidade. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a luz não se manifesta, nós não temos consciência das trevas. E nessa afirmação de Jesus há também um conceito do mundo, um conceito também implícito. O conceito de que o mundo está na escuridão, o mundo está em trevas. E eu não estou falando daquela era lá da Idade Média, não. Sempre esteve e está. E nós, eu e você, somos agentes para dissipar as trevas. Somos embaixadores desse reino. Somos enviados do reino dos céus para dar luz aos homens em meio às trevas que eles vivem em Campinas, na sua cidade, no nosso país. É por isso que o mundo precisa de sal e de luz. Agora, por que o mundo precisa de sal e luz? Por que as coisas são assim? É muito curioso fazer essa análise no século que nós vivemos, porque nós temos muitos relatos, muitos prognósticos do final do século XIX e até metade do século passado, que a maioria que está aqui viveu, e nós temos assim, prognósticos de que o homem evoluiria no sentido biológico, no sentido filosófico, no sentido político. A ideia, até a metade do século passado, é de que o mundo inteiro estava progredindo. A ideia era de que desde o iluminismo, atenção para o nome desse movimento, iluminismo, o homem, a partir daquele momento, ele aprendeu a pensar. E então, no século XX, ele aprendendo a pensar, ele iria resolver todos os seus problemas. É o que afirmavam. Diziam que com atos parlamentares, que com conferências internacionais, com a busca do conhecimento, o mundo poderia se tornar literalmente um paraíso. Mas vieram 2 guerras mundiais, além das guerras locais. O ser humano demonstrou o seu egoísmo, expresso pela falta de cuidado uns com os outros, pelo consumo exacerbado, a falta de interesse e cuidado com o meio ambiente, entre outras coisas. E aí nós vemos pensadores, estudiosos, a partir da segunda metade do século passado, simplesmente derrubando por terra. Eu não estou falando de discípulos de Jesus, alguns eram, mas em geral, derrubando por terra toda aquela confiante ideia de um inevitável progresso humano. Antes diziam que o conhecimento é que transmite a luz. Hoje descobriram que não é suficiente. Mas a Bíblia sempre ensinou que os discípulos de Jesus são o sal da terra, são a luz do mundo. Sempre afirmou que nós vivemos em um mundo em decadência, um mundo tendente à corrupção, um mundo sem luz própria. E aí, para você entender o nosso papel, eu quero apresentar para você uma outra função do sal. Nós já vimos que a função principal do sal é preservar. Mas agora sim vem aquela que a maioria de vocês responderam. A segunda função do sal é prover sabor. Impedir que o alimento fique insosso, sem graça, literalmente sem sabor. O sal, ele dá sabor.
Agora note, de acordo com esta afirmação de Jesus, no texto que nós lemos, a vida em nossa cidade ficará sem sabor, sem uma atuação marcante minha e sua, como discípulos de Jesus. E você já percebeu como as pessoas estão à cata de sabores para a sua vida, para as suas vidas? Alguns buscam um tempero especial na sua vida no entretenimento. Então, tudo para o indivíduo é a diversão. Não, eu preciso, trabalhar dá muito trabalho, vamos nos divertir. Né? Vamos praticar esportes, vamos jogar videogame, vamos ao cinema, vamos para a Disneylândia. É uma tentativa de buscar um sabor, porque tudo na vida dele parece insosso, sem graça. Outros buscam no álcool. Então é assim, tá tudo ruim. Não, sexta-feira, happy hour, não, agora eu vou me entregar. Outros nas drogas, para ter momentos de muito sabor na sua vida, momentos passageiros. Alguns buscam na glutonaria, aí é literalmente sabor, né? Eu estou ansioso, eu estou nervoso, estou tão preocupado com isso, eu vou atacar a geladeira, eu vou comer, vamos naquele melhor restaurante, e come. E as consequências, buscam um sabor na vida pelo prazer da comida. E o outro extremo também acontece, aqueles que têm o culto ao corpo, à saúde, que se olham no espelho o tempo todo, que vão para a academia, que não comem qualquer coisa. Buscando um sabor. Essas acham que, se tiverem um corpo perfeito, encontrarão o tempero para a sua vida, mas aí chegam lá e descobrem que não é isso. Alguns acham que é através do sexo. Mas essas pessoas não percebem que elas até podem ter um gostinho, um tempero diferente por algum momento na sua vida. Mas logo depois isso se torna um gosto amargo, insosso. É como adoçante. Né? Assim, eu tomo adoçante, mas eu não gosto de adoçante. A hora que você coloca o adoçante no café e toma, você fala, poxa, que joia, né? Um negócio que substitui o açúcar e fica docinho. Mas espera 5 minutos depois. Vem aquele gosto amargo na sua boca. Mesmo assim eu tomo, tá? Mesmo assim eu tomo, com relação ao açúcar. Mas é assim, as pessoas, o que eu quero que a gente saia daqui tendo em mente pessoas estão em busca de sabor para as suas vidas. Pessoas estão em busca de algo que tempere as suas vidas. E Jesus está falando que eu e você somos sal. Uma ilustração semelhante vale em relação à luz também. Nós já vimos que a função principal da luz é dissipar as trevas. Trevas é a ausência de luz. Mas é curioso quando nós lembramos que quando falta luz, não há cores. Existe uma obra que se chama Da Cor à Cor Inexistente, de Israel Pedrosa. É uma obra para artistas plásticos. E diz assim nessa obra, ele afirma que nós vemos que a cor tão somente é uma sensação provocada pela ação da luz sobre o nosso órgão de visão, sobre o olho. Ou seja, a luz traz cores para as nossas vidas. Nós, como luz do mundo, nós trazemos cor para a vida da nossa cidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Felicidade, alegria, autêntica felicidade, autêntica alegria. Não é uma sensação passageira. Jesus está falando isso. E, gente, a felicidade em nossas vidas é muito mais simples do que às vezes nós imaginamos. Às vezes a gente quer complicar. E aí eu pergunto para você, existe algum tempero mais simples do que o sal? O sal é o básico.
Eu me lembro, minha família gosta muito de churrasco, sempre fizemos muitos churrascos, e eu percebi que o campineiro também gosta, né? Estou muito identificado com isso. E eu me lembro de uma época que chegou um tempero lá em casa, lá comprado, um condimentado lá, não lembro o nome. E aí nós começamos a usar esse tempero em nossos churrascos, e era algo diferente. Fala, poxa, que gostoso, né? A gente sempre usava o sal grosso antes. E aí falando, a sensação que a gente tinha é que nunca mais ia voltar ao sal, porque estava muito gostoso aquele tempero. Não, vamos sempre usar esse tempero. Não durou uns 2 meses. Enjoamos. Parecia que sentimos falta do essencial. E quem faz churrasco aqui sabe, não existe tempero melhor para a carne do que o básico, o sal. O sal grosso. Não tem muito o que inventar. Podemos até inventar, mas sempre vamos voltar para o sal. Ser discípulo de Jesus, da mesma forma, é algo simples. Muitos já sabem o caminho. Muitos de vocês que estão me ouvindo sabem o caminho, mas preferem ficar testando outros temperos. E nós só vamos influenciar positivamente a nossa cidade quando nós entendermos isso. Quando nós entendemos que Deus nos usa para temperar, Deus nos usa também para dar cor à vida das pessoas. Não apenas para dissipar as trevas, não apenas para preservar, mas também sobre estes aspectos. O nosso problema é que nós não seguimos o manual do construtor. O pastor Ricardo falou sobre isso domingo passado. Nós temos um manual, a palavra, a Bíblia. E deixa eu dar um exemplo para você desse manual. Olha esse texto, nós cantamos ele há pouco. Busquem, está inserido no mesmo sermão de Jesus, a mesma mensagem. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha que curioso. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Onde? Quando nós estivermos no céu? Não. Quando vamos buscar o reino de Deus? Quando Jesus voltar? Não. Hoje, aqui. Deus é tão bom, o que esse texto diz é que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele promete que se nós fazermos isso, buscar em primeiro lugar o seu reino, que é a nossa missão, que é a nossa tarefa, nós não precisamos ter outras preocupações. E aí o contexto desse texto diz exatamente isso. Você não precisa se preocupar com a sua profissão, não precisa se preocupar com as suas finanças, não precisa se preocupar com o que você vai se vestir, com o que você vai comer, com a sua família, com a sua saúde. Tudo isso vai ser atendido por Deus naturalmente. Note, isso é uma promessa condicional. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar isso, o meu reino. Condicional. Recebam aquilo que Ele está nos oferecendo. Então, nessa noite, existe uma decisão a ser feita. A decisão se eu vou buscar em primeiro lugar mesmo o reino de Deus. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar pensando, eu entendo isso, eu compreendo a verdade bíblica, até faz sentido o que você está falando, mas eu não sei como buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você não sabe como buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você está no lugar correto. Essa mensagem é para você. Porque é sobre esse tema que nós estamos falando. E aí eu quero ser um pouco mais prático com você. Eu quero mostrar para você como que na prática nós podemos de fato ser sal. E eu vou direto à resposta. Nós podemos ser sal exercendo influência sobre as pessoas que vivem ao nosso redor. E como que essa influência é manifestada? Mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor os princípios e os valores do reino de Jesus. Do reino com letra maiúscula.
Você é sal quando você diz não a tudo que vai contra a palavra de Deus, independente das consequências, independente que isso te traga algum prejuízo financeiro, profissional, familiar. Você está sendo sal quando você está sendo obediente à vontade do seu rei. Porque se estamos falando de reinado, temos que lembrar que existe um rei. Nós somos seus súditos, chamados para cumprir a tarefa de embaixador na cidade, no local onde nós estamos. É aquela influência que o discípulo de Jesus tem quando, por exemplo, ele chega num ambiente e existem pessoas conversando e aquelas conversas, digamos assim, não são muito polidas. Mas pela simples presença daquele discípulo de Jesus, as pessoas elas começam a se policiar. Algumas piadas não são contadas, algumas propostas não são feitas. É quando você está diante de uma negociação e a pessoa sabe que pode tentar alguns caminhos corruptos com algumas pessoas, mas com você não. Você está sendo sal quando você faz isso. Você está controlando, atenção para essa frase, você está controlando a tendência humana para a putrefação, para a poluição. Olha que curioso. Isso deve acontecer na sua casa, na sua oficina, no seu restaurante, no seu escritório, na sua indústria, na sua faculdade, em todas as esferas em que nós nos relacionamos. Isso deve acontecer, inclusive, na sua qualidade de cidadão, cidadão da sua cidade, do seu estado, do seu país. O discípulo de Jesus, na qualidade de cidadão, ele precisa se interessar por essas coisas. As coisas do nosso governo, da nossa política. Mais do que isso, ele precisa ter influência. Em tempos de eleição, muito se fala sobre os direitos e deveres do cidadão. E aí, entre deveres do cidadão, tem lá, temos que carregar um documento de identidade, temos que zelar pelo patrimônio público, temos que votar, e assim por diante. Mas o discípulo de Jesus, ele tem que incluir mais um item. Eu devo ser sal como cidadão. E a mesma pergunta vale: como que nós podemos ser luz? Nós somos luz quando nós apresentamos respostas. Quando nós apresentamos um conhecimento que as pessoas não têm, que somente os discípulos de Jesus têm. Por isso que Jesus está falando, vocês é que são a luz, vocês é que sabem. A luz, de forma prática, ela é refletida quando nós apresentamos o conteúdo do Evangelho, quando nós trazemos ao nosso mundo que vive em trevas a luz do próprio Jesus. Sabe o que mais me impressiona no ser humano, no século XXI? E aqui eu falo de algumas experiências na área de docência. O que mais me impressiona é as pessoas, elas têm conhecimento das suas áreas de atuação, das suas áreas de formação, das suas áreas de interesse. Mas a grande maioria das pessoas é incapaz de descobrir as questões mais básicas e mais fundamentais. A maioria das pessoas não sabem aplicar o conhecimento adquirido. A maioria das pessoas não sabem responder questões a respeito do ser, a respeito do existir. As pessoas elas têm um conhecimento mecânico, científico, mas não sabem interpretar este conhecimento para a sua própria vida. Não sabem aplicar na sua própria vida. É muito curioso isso. Quando nós pensamos nessas questões básicas, nós temos as respostas. E isso aqui cai, não sei para você, mas cai para mim como uma bomba, a afirmação de Jesus. É uma bomba, porque Jesus afirma que ninguém, exceto os seus discípulos,
pode oferecer qualquer conselho que seja útil. Ele está falando para mim e para vocês. E olha que curioso, Jesus afirma isso séculos depois, muitos séculos depois de pensadores como Platão, Sócrates, Aristóteles e outros grandes pensadores da antiguidade. Ele afirma isso para um grupo insignificante de pessoas. Pessoas comuns como você e eu. Vocês podem ser sal, vocês podem ser luz, e só vocês. Isso me deixa tranquilo, porque mesmo que eu não tenha lido introduções filosóficas, ensaios filosóficos, mesmo que eu não conheça o mundo inteiro, mesmo que eu não tenha viajado o mundo inteiro, mesmo que eu não tenha conquistado tudo que eu gostaria já de ter conquistado, Jesus está falando que nós compreendemos e conhecemos a vida melhor do que o maior pensador que já existiu. Está entendendo agora o importante papel que você tem na sua cidade, como cidadão, mas como discípulo de Jesus, principalmente? Está entendendo por que esse é o nosso ofício? Manifestar o reino de Deus para a nossa cidade? Esta é a única esperança para a nossa cidade. Um número cada vez maior de discípulos de Jesus, que da mesma forma que Jesus influenciam a todas as pessoas que têm contato. Porque enquanto Jesus falava que nós deveríamos ser sal e luz, ele mesmo, sal e luz, ele era o próprio antisséptico, ele era o próprio tempero na vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ao seu lado. E exatamente a mesma coisa vale para hoje. Jesus está te falando isso hoje. Jesus está aqui e aonde quer que você estiver, aí na internet. E Ele está dizendo, sabe o quê? Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, mas Ele também está dizendo, fique tranquilo. Fique tranquilo porque você não está sozinho. Porque você não está sozinha. Vejam o que o próprio Jesus afirma em um outro texto. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O discípulo de Jesus só funciona como luz para o mundo por causa dessa relação com aquele que é Ele próprio a luz. Nós somos luz não porque nós temos luz própria, mas porque nós somos como que refletores da luz de Jesus em nossas vidas. E o que é mais fantástico é que nós podemos pedir auxílio em oração. O próprio Jesus nos ensinou a fazer isso. Você conhece essa oração? É a chamada oração do Pai Nosso. Eu não vou ler ela toda aqui. Alguns já conhecem, talvez outros não, podem consultar depois, mas eu chamo a atenção que ele começa com uma adoração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele parte para o primeiro pedido. E qual é o primeiro pedido que Jesus nos ensina a orar? Venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino. Quantas vezes você já fez essa oração? Agora eu pergunto, como que você acha que Jesus vai responder essa oração? Você acha que seres alados vão descer do céu, estabelecendo o reino de Deus, guerreando contra a corrupção, contra a poluição, contra a podridão da nossa cidade? Não.
Nós pedimos isso a Deus, mas nós temos a consciência que vem o seu reino por meio de nós, por meio de mim. Essa oração não é para que algo sobrenatural aconteça. Nós somos os embaixadores do reino. Então nós clamamos: ó Rei do Universo, venha o teu reino. Ajuda-nos, porque somos os teus representantes. E como que termina a oração? Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Por quê? Porque teu, novamente, é o reino. Deus é o Senhor do universo, Deus é o dono de tudo. Nós não estamos sozinhos. Sabe o que é maravilhoso nisso? Deus nos capacita para nós sermos agentes do reino dele na nossa cidade, no nosso mundo. E é exatamente aqui que cabe uma informação muito importante no texto que nós lemos. Jesus usa como exemplo no texto que nós lemos uma candeia, como uma lamparina. Quem já viu uma lamparina? Ele diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado para que ilumine todos que estão na casa. Esses objetos, eles funcionam ainda hoje e funcionavam com óleo. Então você tem um pavio ali, você tem óleo, você joga óleo, você acende, aquele pavio vai sendo consumido, aquilo tem uma chama, aquilo ali ilumina o ambiente. E naquela época eles usavam o azeite como óleo. E o que eu estou querendo dizer aqui é: eu tenho uma má notícia para você nessa noite. A má notícia é que jamais, nunca nós vamos conseguir funcionar como luz do mundo se nós não tivermos azeite em nós. E a má notícia é essa: nós não temos azeite. Nós não temos óleo. E nós sabemos que nós só seremos luz do mundo na medida em que nós tivermos esse combustível. Na medida em que aquele que é a luz do mundo estiver atuando em nós, estiver atuando através de nós. É um poder divino recebido. Então, nós precisamos receber esse poder. Mas isso continua sendo uma má notícia. Sabe por quê? Não há nada, absolutamente nada, que eu e você podemos fazer para receber esse poder divino. Não há nada que nós podemos fazer para sermos essa luz do mundo. E se as coisas terminassem por aqui, nós estaríamos perdidos. Mas a boa notícia é que é possível receber essa luz. A boa notícia é que Jesus oferece gratuitamente esse óleo, esse azeite para nós, essa luz. Deus traçou um plano para a sua vida desde a fundação do mundo. E o seu plano incluía revelar a você, quem sabe pela primeira vez nessa noite, que Jesus é o nosso Salvador. E talvez você pergunte: mas Salvador do quê? Do que eu preciso ser salvo? Dessa tendência de achar que, como mundo, que somente o seu conhecimento basta para você fazer uma cidade melhor, para você ser feliz. Dessa tendência em achar que o paraíso pode ser alcançado através do conhecimento. Dessa busca por tempero, por sabor na sua vida. Ele é o nosso Salvador porque Ele interrompe essa busca. Jesus nos liberta dessa utopia. Jesus interrompe a nossa procura. Jesus vem ao mundo e Ele se entrega numa cruz. E Ele morre
por mim e por você. E ele morre porque sangue precisava ser derramado. Porque existia uma condenação. E esse sangue derramado deveria ser o nosso. Mas Jesus vem e nos resgata. Nós estávamos condenados. Jesus nos resgata. E como só Ele tem poder até sobre a morte, Ele ressuscitou. E hoje Ele vive. E Ele está aqui conosco. Ele está nesse exato momento aonde você estiver. E Ele quer te oferecer vida com um propósito, porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ele quer te oferecer vida para que você seja verdadeiramente feliz na sua vida. E para você ser sal e luz diante dos homens. Está entendendo por que o que nós estamos falando aqui não é apenas um plano para agirmos na nossa cidade? Está percebendo como isso está intrínseco? Estamos falando de vida. E aí o que nós podemos levar para casa então? O que nós podemos refletir e praticar? Servir a Jesus nos traz uma agenda de cidadania. Nós não podemos continuar escondendo as nossas cabeças como se fôssemos avestruz quanto aos problemas da nossa cidade. Não podemos. Não podemos achar que está tudo bem quando a gente sabe que não está. Talvez o nosso problema hoje seja que nós pensamos mais em nós mesmos. É o que os estudiosos chamam de hedonismo, né? Pensamos mais em nós mesmos que na nossa cidade. Então, se as coisas estão bem na parte da cidade que eu moro, então está tudo bem. Não está não. Daqui a pouco vai te afetar também, se já não te afetou. Existe um temor de alguns sociólogos de que a nossa geração seja marcada como a geração que não deu respostas. A geração que não deu respostas nem positivas, nem negativas com relação ao que está acontecendo. A geração dos omissos. E nós, eu e você, como discípulos de Jesus, não podemos deixar isso acontecer. Não podemos. Não espere que a transformação da nossa cidade venha de qualquer outra parte, senão por meio de você. Para você refletir e praticar também, seja útil. Eu levantei essa bola na introdução. Nós iríamos refletir sobre maneiras de nós sermos. Será que existe algo diferente que podemos fazer como discípulos? Será que podemos ser úteis como discípulos de Jesus na nossa cidade? Não podemos nos ocultar. O propósito para que uma luz, imagine uma lâmpada na sua casa. O propósito dessa luz ser acesa é para que ela forneça iluminação. E aí Jesus fala, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Se nós nos ocultarmos como uma lâmpada embaixo de uma vasilha, nós seremos inúteis. Qual a utilidade de um sal que perde o seu sabor? Eu não conheço. Jesus também parecia não conhecer, porque ele fala, só serve para ser pisado pelos homens. Qual a utilidade de uma lâmpada que não acende mais? O que você faz quando uma lâmpada não acende mais na sua casa? Nenhuma. Luz que não acende é inútil. Então, pare e pense. Se o sal e a luz, quando perde a sua qualidade, quando perde o propósito pelo qual foi criado, ele não resta mais para coisa alguma. E eu e você,
como discípulos de Jesus? Quais as qualidades, qual o propósito que nós fomos criados? E o que nós estamos fazendo? Seja útil, seja sal e luz. E comece por sua cidade. Nós não moramos num país ou num estado. Nós moramos essencialmente numa cidade. E os grandes problemas que nós temos em nossas vidas estão na cidade. E as possibilidades de solução também estão na cidade. Eu posso discutir a política da minha rua. E eu posso ter influência na política da minha rua. Mas eu não posso discutir e ter influência na política da Palestina. Podemos começar sendo sal e luz em nosso condomínio. Em nossa associação, em associações civis, no grêmio do colégio. Vamos começar mudando Campinas, ou a sua cidade, onde você mora. Talvez a gente não possa mudar o mundo inteiro, mas talvez nós possamos mudar Campinas. E quem sabe o que nós fizemos aqui, a nossa influência como discípulos de Jesus, reverbere positivamente em todo o país, quem sabe no mundo. Isso já aconteceu na história da cidade. Lembre-se que mesmo em pequenas quantidades, em relação à matéria a ser salgada, o sal exerce uma imensa diferença. Uma pequena quantidade de sal pode afetar uma massa volumosa. Uma pequena chama acesa, ainda que muito pequena, brilhará em meio à escuridão. E é exatamente este o compromisso que nós estamos fazendo por meio da carta que nós estamos encaminhando aos políticos eleitos. Vocês viram no Chácara News, o item mais votado a semana passada, naquela consulta que nós fizemos, foi o combate à corrupção. Foi a prioridade que nós estabelecemos para influenciarmos a nossa cidade. E note, o combate à corrupção é um valor do reino de Deus. É um valor do reino de Deus, combater a corrupção. Qual que é a nossa missão, então? E nós já estamos, o primeiro passo nós estamos fazendo hoje. Nossa missão é refletirmos sobre ações práticas para defender este valor do reino de Deus na nossa cidade. A corrupção é podre. A corrupção traz trevas. E como embaixadores do rei, o que nós devemos fazer diante desse desafio? Devemos ser sal e luz, conforme conversamos hoje aqui. Como que nós podemos combater ou defender este valor do reino da melhor forma possível, com a maior densidade possível? Você tem uma carta aí em suas mãos. E a primeira ação é nós assumirmos um compromisso oficial. E eu não sei se você já teve tempo de ler essa carta. Eu não vou ler ela toda. Mas eu destaquei alguns pontos aqui que nós nos referimos como discípulos de Jesus. Nós falamos que essa carta e a nossa preocupação com a nossa cidade é a cidade que nos foi dada a cuidar. Está aí no final do segundo parágrafo. Você já compreendeu isso? Como agentes do reino de Deus, Deus nos deu uma cidade a cuidar. Isso está expresso aqui. Da nossa amada Campinas, cidade que nos foi dada a cuidar. Nós falamos aqui que dedicaremos o nosso tempo e a nossa vida para a nossa cidade.
Nós falamos aqui de participar politicamente da vida da cidade. E nós colocamos como fazer isso. Nós estamos avisando os nossos governantes, olha, nós vamos estar presentes no cotidiano da administração pública, fazendo 3 coisas: observando, apontando e cobrando posturas. E a gente diz assim também: conte com a nossa presença proativa. Esse é o ofício real da igreja. Essa é a nossa missão: ser sal e luz aonde nós estivermos. Minha expectativa é que você tenha entendido, compreendido isso hoje e parta para a ação. E como dizia John Wesley, não creio em vida cristã que não comece em conversão, e não creio em conversão que não termine em compromisso social. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, Pai querido, obrigado, ó Pai, por o Senhor trazer à nossa memória a realidade, ó Deus, do que nós somos e para o que nós fomos chamados, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por o Senhor nos auxiliar a discernir o mundo que nós vivemos, ó Deus. Obrigado pelo Teu Evangelho revelado a nós por puro amor, por pura graça, ó Pai, porque nós não fizemos nada por merecer isso, ó Pai. Obrigado pela missão que o Senhor nos deu como embaixadores do Teu reino, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por nos dar uma missão, mas não nos deixar sozinhos. Ó Deus, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas e as nossas cidades, porque Teu é o reino, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que este sendo o foco de nossas vidas, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ó Deus, como nós somos inseguros, como nós somos preocupados com as coisas, como nós perdemos o foco fácil em nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Brilha sobre nós a Tua luz, porque o Senhor é a luz. E que como Teus autênticos discípulos, possamos refletir a Tua luz diante das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Ajuda-nos a temperar, a dar sabor, a trazer alegria, a trazer cor à vida dessas pessoas, ó Deus. A começar em nós mesmos, Senhor. Ó Pai, sem Ti nada somos e nada podemos. Somos totalmente dependentes do Senhor. Gratos pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz por nós e pelo que o Senhor fará por nós. Nós declaramos que confiamos em Ti. Abra os nossos olhos para enxergarmos além das trevas e da escuridão que estão ao nosso redor, ó Deus. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, as Tuas orientações, a Tua palavra. Mais do que inteligência, dá-nos sabedoria para viver, para compreender o Teu reino em nós, diante de nós e na vida dos que nos cercam. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Brilha em nós a Tua luz. Amém, Senhor. Amém.
Tanto essa palestra quanto qualquer outra estão todas disponíveis no nosso site para você a qualquer instante. Até mais!